Olá, meu nome é Diego Nestor Coutinho e atualmente curso o 7º período de Engenharia da Computação no Inatel. Olá, meu nome é Paulo Henrique Lopes Júnior. Atualmente curso o 7º período de Engenharia de Computação no Inatel. A conectividade é essencial para unir as pessoas, independente do quão distante. Pensando nisso, empresas como a Viasat criam tecnologias para promover a conectividade que junta as pessoas. Com o lançamento do Viasat 3, uma constelação global de 3 satélites de alta capacidade, a Viasat pretende ampliar a cobertura e a qualidade do serviço, oferecendo conexão rápida e acessível em qualquer lugar do mundo. Com a melhoria na qualidade do serviço, é importante conscientizar o cliente quanto ao seu consumo para evitar o uso excessivo da franquia mensal. Pensando nisso, criamos o aplicativo SatStat, um aplicativo desktop de monitoramento de consumo e gerador de relatórios para auxiliar o usuário a entender a sua utilização da internet. O aplicativo SatStat é capaz de apresentar o consumo geral da franquia convencional e da noturna, e quais aplicativos consomem mais dados. Além disso, o app também é capaz de detalhar o consumo de cada aplicativo ao longo do tempo e esclarecer e dar visibilidade às principais fontes de gasto. E pensando no controle, o app possibilita a configuração de limites de consumo para cada aplicação e conta com gerenciamento autônomo de gastos. Por fim, o usuário também pode gerar relatórios escritos sobre o seu gasto mensal para entender o seu consumo de forma clara e objetiva com o uso de modelos de linguagem natural. A arquitetura da nossa solução é baseada em Node.js, utilizando TypeScript. Usamos o React.js no front-end e servimos como arquivo estático em um servidor Node.js Express que comunica com o socket provido pela Viasat e armazena alguns dados em um banco SQL. Integramos esse servidor com o framework Electron para fazer uma build desktop para Windows. Dessa maneira, nossa aplicação é facilmente portável para diferentes plataformas, como Web, Linux e Windows. Desenvolvemos também uma plataforma web para a gestão por parte da operadora, utilizando React.js, Node.js com Express e um banco SQL. Escolhemos essa stack devido à nossa familiaridade com o ambiente e a maturidade das tecnologias. A primeira tela da aplicação compõe o overview do consumo de dados. Ele usa uma aplicação Python que é executada em conjunto com o app e captura o tráfego de rede local para enviá-lo ao back-end Node.js através de sockets. O back-end tem uma classe que filtra, separa, armazena e gerencia os dados coletados para que eles possam ser entregues ao front sempre que necessário, na quantidade necessária. Depois, fica fácil calcular as taxas, percentuais de consumo e outras informações que possam ser relevantes. A tela de consumo apresenta um gráfico com o consumo do dia, atualizado a cada hora com o acumulado consumido por cada aplicação. Uma barra com a porcentagem consumida em relação ao limite de consumo estabelecido e uma barra para a configuração do limite de consumo na lateral da tela. A tela de consumo por aplicação permite que o usuário acompanhe quais aplicações mais consomem os dados de sua franquia, com a contribuição de cada aplicação com o consumo total em um gráfico de barras, além da configuração dos limites de consumo para cada aplicação que, caso atingidos, possibilita o encerramento automático do processo. A tela de relatórios do cliente apresenta os dados históricos e textos que auxiliam ele a entender o seu perfil de consumo. Essa tela usa o mesmo back-end das outras telas, mas também acessa dados históricos com SQLite para mostrar o consumo em longos períodos de tempo. E acompanhado das informações, alguns textos personalizados são gerados através da API da OpenAI, que escreve parágrafos únicos seguindo um padrão pré-definido. Assim, cada relatório é único e interessante. Além disso, no futuro, essa função poderá constituir um chat de suporte técnico para resolver problemas simples. Além da aplicação do cliente, propomos uma aplicação que gere relatórios a partir dos dados coletados pela aplicação do cliente para uso interno na Viasat. Esses dados podem fornecer insights para estratégias de marketing e vendas. A aplicação do cliente coleta e armazena os dados em um banco MySQL, hospedado em nuvem na AWS Cloud Computing. O cliente consumirá os dados do banco para autenticação e restauração de histórico de dados e introduzirá dados relativos ao seu consumo. Já do lado da Viasat, os dados alimentarão a geração de relatórios e possibilitará a criação de mapas de calor e consumo de dados com a API do Mapbox, que podem ajudar nas tomadas de decisões empresariais e auxiliará os engenheiros a entenderem melhor a distribuição do tráfego de dados de seus clientes.
Para o banco de dados, precisa-se coletar dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que é a lei brasileira que protege os direitos de liberdade e privacidade das pessoas. A LGPD exige que os termos de uso do aplicativo informe quais dados são coletados e para quais finalidades. Além disso, a LGPD requer que se peça o consentimento dos usuários para o uso dos dados. O projeto segue essas normas e oferece esses termos aos usuários. Ainda vale ressaltar que para essa apresentação foram usados alguns atalhos. Os códigos mostrados funcionam e permitem capturar e gerenciar os dados, mas algumas telas ainda têm dados fixos apenas para visualização como planejado. Outro aspecto importante é o uso de serviços pagos, como a AWS Cloud Computing para o banco de dados, a API da OpenAI para gerar os textos com linguagem natural e a API do Mapbox para a geração de mapas e gráficos dinâmicos. O custo de operação desses serviços foi considerado, mas ainda é necessário fazer um planejamento financeiro adequado. Mais testes poderão ser feitos para verificar a viabilidade econômica desses serviços. Bom, essa foi a nossa apresentação. Todo o material e código já se encontra no GitHub e qualquer dúvida é só nos procurar. E esse foi o nosso aplicativo. Esse evento foi demais, vocês são demais! Ai, não.